Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de junho. Bovespa continuando dentro da indefinição, o pregão de hoje mais 0,13%, até perdeu a mínima do pregão de ontem. A região mais relevante segue sendo esse fundo aqui, que fica entre esses dois topos. Então a perda desse patamar, que é a mínima da sexta-feira, representaria uma sinalização um pouco mais relevante para o Ibovespa sair dessa congestão aqui para baixo, pelo menos para ir buscar o suporte da congestão localizada ali em torno dos 52.700 pontos. PATR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 1,77%. A gente, dentro do que ela apresentou no pregão de hoje, a gente abriu a venda em R$ 13,11, com stop em R$ 13,45 e objetivo em R$ 12,09, um risco em torno de 2,59%. O que seria relevante para essa operação é a perda, primeiramente, dos 12,95 desse candle grande aqui de baixo, e no G60, e segundo ponto, perder os 12,90 que começaria a sinalizar a formação de um topo descendente no gráfico semanal. E o ponto negativo é a ação realmente onde está o stop 13,45, romper primeiramente a máxima do pregão de hoje, localizada em 13,35, e esse seria o sinal bem negativo, e depois disso aumentaria bastante a chance de buscar romper os 13,44. Vale 5, pregão de hoje apresentou estabilidade, menos 0,06%, e ficou ali de forma lateral dentro desse movimento aqui de baixa, que proporcionou esse engolfo aqui de baixo. Abriu com gap no pregão passado, não andou muito, abriu de novo com gap, não andou, não conseguiu superar a máxima da primeira hora de pregão e ficou aqui de forma lateral, basicamente a Vale 5, mas ainda dentro de uma característica de movimento de baixo. Se esse movimento de baixo permanecer dessa forma, de maneira mais fraca, tende a proporcionar uma sinalização de entrada, uma oportunidade de entrada, no meu entender, uma tentativa de compra em cima de uma zona de suporte para o papel. E para venda seria mais para day trade através de topo descendente no gráfico de 10, 15 minutos abaixo dos R$17. BRFS3, encerramos a posição da BRFS3 em R$ 68,14. A ação hoje abriu mal, foi lá embaixo, chegou aí a 67,87. Recuou, depois volta de novo para baixo, aqui vai lá em 67,89 e consegue se recuperar fechando em 68,25, apresentando uma baixa de 0,31%. Enfim, o ativo gerou uma primeira sinalização de topo no mesmo nível de topo anterior dos R$ 69. Então, se esse movimento também não deslanchar muito para baixo, volto a ficar atento para a ponta compradora. Caso contrário, a ação tenderia realmente a perda da mínima de hoje, 67,87, confirmaria um movimento de baixa e aumentaria a chance de buscar o suporte dessa congestão, desse fundo que fica entre os dois topos, na faixa aí dos R$ 67. Então o resultado 0,43% na posição, no capital total mais 0,09%. A outra que a gente encerrou no pregão de hoje é Ciel3. Ciel3, dentro do que eu tinha falado na última análise, ela deveria sustentar acima dos R$ 42. Abriu o pregão, foi lá embaixo, mas como era no início do pregão, segurei a ação, foi lá em cima novamente, voltou para cima, preço de entrada, depois foi perdendo força e fechou abaixo. Veio para baixo de novo desse fundo que eu já tinha comentado ontem, dos R$ 41,81. Então já era um sinal negativo. E aí eu optei por sair em R$ 41,80. A perda em torno de 0,97%, capital total menos 0,23%. Além da PTR4, abrimos venda hoje em Nato 3, já tinha comentado essa ação Natura no pregão passado, enfim, R$ 27,97, fechou em R$ 27,84, formação aí de um topo descendente nessa ação, vamos ver se ela consegue ganhar força aqui para baixo para perder esses dois níveis de suporte, na faixa dos 27,62 e 27,48, desculpe, aumentaria bastante a chance, já comentada ontem, de buscar esse fundo aqui anterior. Lembrando, essa operação tem como stop 28,65 e o objetivo em 25,93 com risco de 2,43%.
VIVT4, olhando para a ponta compradora, VIVT4 proporcionou hoje um fundo ascendente, um fundo perto do fundo ali anterior, mas um nível um pouco mais acima. Fundo ascendente com a chance de poder retomar a sua tendência de alta, desafio importante para retomar essa tendência de alta na faixa ali dos R$ 43,80. Se romper R$ 43,82, retoma essa tendência, gera um pivô de alta. Traz a possibilidade de entrada de imediato nessa faixa R$ 43,10 se quiser fazer uma entrada com relação risco-ganho de 1 para 1. Projeto o tamanho do stop, que ficaria abaixo da mínima desse fundo, ou seja, em 41,82. Projeta aqui para cima o tamanho desse stop para ter o objetivo dessa operação. A outra situação seria, depois desse movimento de subida, algum ensaio de queda aqui no G60, é o que eu monitoraria para buscar uma compra com stop mais curto e tentando pegar a continuidade desse movimento de subida na VIVT4. LAME4. O LAME4 pregão de hoje volta a fechar abaixo dos R$17. A gente já tinha tentado uma venda nesse papel, só que não chegou a acionar a venda. Então é um ativo que eu vou ficar atento, assim como o BVMF3 já comentado na última videoanálise, vou ficar atento no próximo pregão para uma possível venda, tentando também pegar um pedaço, vamos dizer assim, a continuidade desse movimento de baixa. O ideal que abra subindo, assim como o BVMF3 também para o próximo pregão. Uma abertura em alta, respeitando ali um nível de resistência, gerando sinalização de baixa, no caso aqui da LAME4 abaixo dos R$17, poderia me trazer uma venda em cima desse papel. E o destaque aí do dia, queda da CEMIG4 de 8,09%, pivô forte de baixa, ativo já vinha numa tendência de baixa, ontem tinha gerado um engolfo de baixa, hoje acelerou bastante esse movimento de queda, vindo a testar um nível de suporte de número redondo na faixa dos R$12, mas apontando como uma região mais provável de busca na faixa dos R$11,50, R$11,50, R$11,55, e depois ali a mínima de um fundo R$11,06 e mais abaixo R$11, seria R$11,06 a R$11 o próximo nível de suporte relevante. Então nesse momento aponta mais para essa região. Caso venha tentar subir e gere oportunidade de venda, seja pelo diário ou G60, seria a operação mais recomendada em cima de CEMIG4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.